O Pod Rondônia de hoje vai falar sobre a atuação da Defesa Civil em Rolim de Moura. A Defesa Civil já atua há um bom tempo, né? Quase todos os municípios do país têm a Defesa Civil, mas as pessoas não entendem bem como funciona, né? Só quando acontece um desastre natural, por exemplo, como aconteceu em Mariana, como aconteceu no Rio Grande do Sul há uns 2 anos atrás, há um ano e pouco atrás, aí se chama a atenção a atuação da Defesa Civil. E hoje estou recebendo o Jean Carlos, ele é o coordenador atualmente da Defesa Civil em Rolim de Moura, e nós vamos hoje, ele aceitou o convite para a gente conversar, né? Falar um pouquinho sobre como atua, quais são os trabalhos e a estrutura da Defesa Civil em Rolim de Moura. Prazer tê-lo aqui para a gente falar sobre esse assunto. Igualmente, vocês que nos acompanham também, estamos aí à disposição, né? Para vocês entenderem um pouco a Defesa Civil, o trabalho que ela faz, vem realizando no município de Rolim de Moura. Às vezes vocês não vê, né, o movimento, mas por trás tem um grande serviço. A Defesa Civil, para conseguir trabalhar, operar, ela integram, né, essa comissão, a defesa, vários órgãos, né? Quem faz parte da defesa? Então, hoje a Defesa Municipal de Rolim de Moura, a gente estamos aí, eu, a Michele Cangirana, né, a gente está à frente aí da Defesa Civil, mas temos apoio dos Corpos de Bombeiro aqui do município de Rolim, da PM, o Ministério Público, né, nos acompanha também, a Secretaria de Obras, com os maquinários, né, os caminhão-pipa ali para dar um apoio nas situações que vem acontecendo no município. E recentemente, esse ano, geralmente no começo do ano, né, tem muitas situações que acontecem, por exemplo, aqui em Rolim de Moura. Esse ano ainda não, a gente não ouviu falar muito, mas em outras épocas, em outros anos, período de chuva, né, alaga algumas regiões aí, e aí entra, uma das ações da defesa. Uma das ações da defesa, a gente tem acompanhado aí, anos anteriores, né, ali no Ratinho, na Avenida Região Central ali, né? Antigamente tinha muito ali, né? A Defesa Civil, a gente sentou com a engenharia, o corpo técnico da prefeitura, e conseguimos ali alargar, né, o rio, o Anta, que na verdade que é o coração de Rolim que passa aqui. E com esse alagamento conseguimos que a água escoasse, né, livremente. E esse ano, graças a Deus, até o momento, a gente não teve ocorrência de grandes, né, volume de água entrando nas residências. Assim como teve em Alta Floresta, né, Cacoal, Pimenta Bueno, que sofreu também. Quando você fala, a gente já expandindo um pouquinho mais, quando você fala, você citou, por exemplo, esses 2 municípios aí, e aí eu te pergunto, a Defesa Civil, ela especificamente de Rolim de Moura. Cada município tem o seu, mas a gente vive numa região que tem muitos problemas aí, né? A gente está citando aqui o caso, por exemplo, da questão de alagamentos e tudo mais, mas recentemente, há uns 2 ou 3 anos atrás, acho que ano passado também, alguns incêndios aí, né, de grandes proporções na região, próxima da cidade. Quando você citou os outros municípios, eu te pergunto, existe parcerias da Defesa Civil de Rolim de Moura com esses outros municípios? Sim, é uma parceria, a gente está sempre trabalhando junto, né? Alta Floresta sempre comunica Rolim de Moura, porque assim, Rolim de Moura, Alta Floresta está elevado. Quando lá chove, vocês podem perceber, às vezes não chove em Rolim e os rios começam a aumentar aqui em Rolim, o volume da água começa a aumentar em Rolim, e sem chover em Rolim. Isso, né? É porque choveu lá em Alta Floresta. Em Alta Floresta. Né? E lá a Defesa Civil já emite lá um alerta. Então a gente já aqui né, tá ligado na situação, cada um trabalha unido para a gente ter esse trabalho conjunto, porque assim, a Defesa Civil trabalha, né, com a prevenção. Aí muitos acham que, né, pensam que a gente trabalha ali no momento para né, ter que salvar, ter que trabalhar, mas a gente tenta amenizar isso, a situação antes de acontecer é o pior. Da mesma forma que, por exemplo, a Alta Floresta avisa, né, emite um comunicado, olha, está chovendo aqui, certamente vai encher aí para a região de vocês. Vocês aqui, em relação a Cacoal, que eu não sei se tem alguma coisa a ver em relação a declive, a questão de declive aí, né? Questão geográfica. Mas a mesma coisa acontece, por exemplo, está chovendo muito aqui em Rolim de Moura, vocês aí de Cacoal, Pimenta Bueno, não sei, fiquem atentos também, existe essa... É que nós já muda, porque assim, Alta Floresta, na verdade, deságua em Rolim. Deságua em Rolim. Já Pimenta já vai para Cacoal. Tem aquelas usinas ali perto de Pimenta ali que acumula água. Então, assim, a gente vê, tem o círculo da água,
né? E Rolim de Moura recebe de alta floresta. Cacoal já recebe de pimenta, né? Lá é entre eles, lá, né? Então, assim, O Jean, uma outra coisa, em relação a esses comunicados, a gente tem observado que algumas cidades, alguns municípios, eles têm um sistema próprio para comunicar para a população, aquela população que vive naquela região de risco ali. Aqui em Rolim de Moura tem algum trabalho assim nesse sentido? Algum projeto nesse sentido para informar, por exemplo, quem mora numa região teoricamente que pode correr um risco ali, uma região de risco, para que essas pessoas sejam comunicadas? Existe algum tipo de comunicação? aqui em Rolim a gente mapeou os pontos, né? Todo mapeado os pontos que tem essas São ocorrências. quantos pontos aqui? Nós temos aqui 4 pontos. 4 pontos, né? críticos. Críticos, que quando vem, né, aquela grande volume de água, você ir lá, a água está entrando na casa da pessoa, né? Mas a gente já faz esse trabalho já corpo a corpo, vai lá. A gente já foi lá como ano passado, fomos com barco, né, caminhão de mudança, já para ajudar as pessoas ali a sair da situação. E como que é feito? Você citou esses 4 pontos aí. Você lembra de cabeça quais seriam esses 4 pontos? Só para a gente ter uma ideia, para quem conhece Rolim de Moura, tentar entender mais ou menos assim, visualmente, assim, conseguir entender onde que ficam esses 4 pontos mais críticos, mapeados pela Defesa Civil? Isso, eu vou citar aqui, eu talvez não lembro de todos, mas ali inicia no bairro Beira Rio, né? Ele vem para o centro, do centro ele vai para o bairro Olímpio. Esse eixo ali que é onde passa a água. E o bairro São Cristóvão também, que sofreu também um ano passado, momento crítico ali. E quando essas situações acontecem, períodos críticos aí, qual é o trabalho efetivo da Defesa Civil? Além de retirar o pessoal, qual é o outro trabalho que é feito? Então, a gente vai mapeando, né, a situação do clima ali, a chuva. O nosso trabalho é já comunicar, deixar em alerta a Secretaria de Obras, né, com a equipe lá de caminhão, com a equipe de maquinário. Já comunicamos o bombeiro, né, também, porque o bombeiro tem nos apoiado com barco, né, salva-vida ali, os coletes. Então, assim, o que a gente faz? A gente emite um alerta né, nas entidades para agir, né? A gente vê que começa a levantar o volume de águas, o bombeiro de plantão já começa a agir, e o nosso trabalho é conjunto, né, para estar ali. Para atender a demanda, né? Por exemplo, numa situação de alagamentos aí, geralmente quando chega aquele período crítico de chuva, 2 dias seguidos de chuva, cai muita água, para cair num mês, cai em 2 dias, por exemplo. E aí, como é que vocês fazem para conseguir atender toda essa demanda aí? Eu vou citar aqui momentos que a gente passou com a Defesa Civil. A gente passou ali no bairro Beira Rio, a água começou a elevar, né? Alta Floresta chovendo bastante, aqui só chuviscando, em Alta Floresta aquela incidência de água, muita água. E aí começou a encher o rio Anta aqui, né? E a gente já comunicou o bombeiro, que já fomos lá para o local, entendeu? A gente foi com um caminhão, com a equipe para tirar o pessoal de lá. Mas, por incrível que pareça, tinha um senhorzinho no bairro Beira Rio, ele ergueu as coisas dele e ele não quis sair. Ele foi, eu moro aqui há 38 anos aqui, né? E isso acontece aqui quase todo ano, e eu não quero sair daqui. E a água elevando ali. A água elevando, entendeu? A água elevando, a gente tentando fazer um trabalho ali de conscientização do senhor, né? E a gente não conseguiu tirar ele. O que ele fez, ele foi para a rua, onde tinha um espaço para ele ficar, e ali ele passou a noite. Né? Então, assim, tem essa dificuldade também da população, porque eles moram ali, né, há 30 anos, 20 anos, criam um vínculo ali. Então, assim, eles também não querem sair do local. E quando sai dali, vai para onde? Vai para casa de alguém ou vai para um... Tem algumas cidades que usam, por exemplo, ginásio, né? Sim. Dependendo da quantidade de famílias que ficou desalojada, vai para um ginásio. Aqui como é que faz? Nesse ano que aconteceu essa situação, a gente, né, liberou o ginásio, né? Foi lá, limpou todo o ginásio, recebemos 18 famílias, né? E esse senhorzinho, por incrível que pareça, ele ficou lá. Não quis sair. Não quis sair. Nós fizemos também um trabalho, junto com o governo federal, de mapeamento das casas, dos pontos críticos das casas que alagava. E a gente fez esse trabalho corpo a corpo. Foi mais de semana a gente trabalhando com eles ali. Jean, em relação, a gente falou aqui do trabalho que é feito de orientação na área urbana com as pessoas que moram em regiões críticas.
Em relação à área rural, como é que é feito esse trabalho de aproximação, de conversa com quem reside na área rural e que pode correr algum risco nesse período que a gente chama crítico aí, mês de agosto, com muitas queimadas, como aconteceu recentemente aqui na nossa região? Como que a Defesa Civil trabalha com essas pessoas da área rural, com essa possibilidade de riscos aí de queimadas? Então, de queimadas, por ser mais amplo, né? É uma incidência. A gente, na zona rural, a gente já tem os pontos de alagamento, né? Nas linhas, qual linha que alaga, nós sabemos. Já na parte das queimadas ali, o que acontece? Né, são vários pontos que pode acontecer. Mas hoje nós temos uma ferramenta boa que é o WhatsApp, né? Então, assim, se acontecer uma queimada na linha, geralmente já coloca em grupo e já postam foto, já comunica a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, né? É um dos primeiros atos que eles já começam a comunicar o Corpo de Bombeiro para agir. Nós comunicamos a Secretaria de Obras que tem que estar com 4 caminhão-pipa, né? Que vai para esse local também, dar apoio, o suporte ali para os bombeiros. Então, assim, na parte rural, a gente vê mais a comunicação pelo WhatsApp ali, né, aconteceu, eles já comunicam o bombeiro. Porque não é uma situação que vai acontecer, não é uma coisa, como você citou, é um acidente muitas vezes, uma questão eventual. Isso. Agora, Jean, em relação a um trabalho de mitigação, um trabalho de preparação, que é o trabalho que vocês fazem, existe algum projeto? De que forma que isso pode chegar? Se existe, por exemplo, uma cartilha. Já tem suspeitas para acreditar que os assassinos da jovem de chegar 17 lá anos para esse pessoal de áreas de relação. risco ou para qualquer outra pessoa da sociedade para entender o trabalho e como utilizar, como entrar em contato com a Defesa Civil. Existe já isso? Estamos trabalhando. A gente teve uma reunião ano passado, né? Por ser municipal, a Defesa Civil está trabalhando para a gente, nosso local aqui, nosso trabalho. Então, assim, a gente mandou, mapeamos o local tudinho. Nessa cartilha vai ter o local, né, as incidências de enchente, de queimadas. Nosso ponto mais crítico da queimada aqui é o chamado lixão, aqui em Rolim. Ali todo ano é crítico aquele ponto ali, né? E faz esse trabalho de conscientização com a população, né? O nosso pontapé é nas escolas, né? Ali um trabalho com as crianças. Na questão, hoje a gente vê muitos pais que queimam os lixos, muitos, né, municípios aqui que queimam varrem os seus quintais. Acho que tem uma lei aí que não permite mais, tem uma lei que né? não permite. Mas né? as pessoas muitas vezes não se atentam a esse detalhe. E a cartilha vai pontuar isso, vai trazer esse detalhe. Tem uma lei municipal, eu não me lembro, eu não recordo agora a lei ou o número da lei, mas ela ali contempla, entendeu? Os terrenos, baldio, pessoas que varrem suas folhas e queimam na frente da casa. O ano passado o bombeiro fez um trabalho com a viatura, ela ia no local, né? Ficava rodando a cidade, ia no local e apagar o fogo. E às vezes a população ainda não gostava, né, do que acontecia ali. Mas sim, a gente vê que a Defesa Civil tem visto que é conscientização. Né? Enquanto a gente não fazer um trabalho de conscientização da população, das pessoas, porque a cultura vai de trás. Rondoniense, quem mora em Rondônia, né, no tempo de queimada, queima mesmo. Então, assim, era uma cultura bem comum isso, isso, né? comum. Então, assim, aos poucos a gente conseguiu mudar. Então, esse material ia ser elaborado, a gente não conseguiu, junto com o governo do estado, deu uma atrasada, mas o objetivo é elaborar a cartilha e a gente fazer um trabalho, né, nessas casas, nas escolas, para trabalhar junto com a população e a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar. E o trabalho, se ele começar, por exemplo, nas escolas, seria interessante, né? Porque a criança vai receber esse material. Eu não sei se tem um trabalho voltado para a educação infantil ali, de base, ali, alguma coisa nesse sentido, ou se é uma cartilha geral, mas de qualquer forma, um trabalho acontecendo nas escolas de conscientização seria interessante, né? Atingiria muita gente. Muita gente, por ser educação, por ser uma cultura, né, que tem que ser mudada. Então a gente começa da escola, né, desde os pequenos ali, a conscientização deles, e eles automaticamente passam ao pai. É como você andar no trânsito. Quem é pai, se você for o sinal com o seu filho do lado, ele vai te corrigir. Né? Então, assim, o nosso trabalho é a gente trabalhar com essas crianças até chegar aí ao nosso objetivo. A gente tem observado, a cada ano, por exemplo, o trabalho que é feito com mídia divulgando, por exemplo, as campanhas da dengue, aí tem das queimadas também, evite queimadas e tudo mais. Existe algum trabalho aí de mídia da Defesa Civil para divulgar o trabalho da Defesa Civil? Não, ainda não temos esse trabalho ainda, né? Nós estamos ainda
caminhando aí nessa parte de divulgação, né? A gente precisa de uma mídia, precisa de um trabalho mais amplo para conseguir divulgar. Aí a gente pega aí cópia do governo do estado, né? Ele divulga, todo ano divulga ali, a gente pega a cópia ali e passa. Divulga e ajuda a divulgar, isso, né? Você falou, por exemplo, do trabalho que é feito com os bombeiros, né, com a polícia militar. Numa situação em que exige muito mais gente, muito mais pessoas trabalhando, existe como buscar, existe uma forma de captar, por exemplo, voluntários para trabalhar numa ação pontual, específica? Aconteceu uma enchente e a gente precisa, os bombeiros estão lá trabalhando, mas precisa de mais gente para ajudar. Até, por exemplo, quando se leva famílias, por exemplo, para o ginásio, né? Tem lá 20 famílias, lá um exemplo assim, e aí você precisa de ter mais gente ali dando apoio, dando suporte. Como que é feito esse trabalho? Existe essa questão de buscar esses voluntários? Existe e consegue fácil, né? Hoje o município de Rolim de Moura ainda ele tem as ocorrências, né? Mas a gente tem muitas pessoas que se doam para ser funcionário público, né? Fizemos um trabalho o ano passado junto com a SEMAS, ali com os agentes de saúde, né? Então, assim, a equipe, nós temos ampla, né, para estar ali ajudando. O próprio município ali, eles se oferecem a ajudar, né? Tem situações que a gente, né, tem que ter uma orientação do bombeiro ali, como agir, mas a ajuda humana a gente geralmente sempre, nunca faltou, na verdade. Sempre teve. O Jean, em relação, a gente falou sobre os demais municípios, inclusive do curso, você citou que vai ter um curso agora no final do mês de março agora aí. Como que acontece a troca de experiências, né, de situações que aconteceram, por exemplo, lá em Porto Velho, por exemplo, que é uma região ali pelo Rio Madeira, sempre tem também uns problemas sérios ali. Aí tem outros municípios que sofrem com problemas de alagamentos e tudo mais. O que o pessoal de outros municípios falam que serve como experiência, como exemplo para o trabalho feito aqui? Então, a gente vê várias experiências, né? Várias ocorrências diferentes, né? Tivemos aí em Espigão do Oeste, aquela grande seca, que o prefeito solicitou caminhão-pipa, o Cacoal deu um apoio muito grande ali. Essas experiências a gente troca nesses cursos, né? A gente vê os momentos ali de cada município passou, para a gente estar também trazendo para Rolim, entendeu? Porque assim, todos nós estamos sujeitos a acontecer alguma catástrofe aí, né? Como aconteceu lá para fora. Então, assim, a gente troca essas experiências para a gente ter uma noção de como agir nesses momentos aí. Hoje, você considera que a Defesa Civil de Rolim de Moura estaria com as outras instituições, estaria pronto para atender uma situação emergencial aí, climática? Sim, tanto na estiagem, né, como enchente, a gente fez um curso ano passado, então a gente tem esse conhecimento, a gente tem esse preparo, né, para estar agindo nesses momentos, assim como os profissionais do bombeiro, polícia militar, né, tá ali o tempo todo também agindo, então a gente consegue dar uma resposta rápida. Ô Jean, foi muito bom conversar com você. As pessoas precisam cada vez mais saberem como se conectar, conversar com a Defesa Civil, ter essa aproximação, esse contato, né? Foi muito bom essa conversa, eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes e sucesso para vocês em 2025, tem muita coisa, né? Tem os cursos, a gente está encerrando aí, eu não sei se a gente já passou totalmente do período crítico agora das chuvas, mas tem todo o período de estiagem aí, ou seja, tem muito trabalho, né, como o trabalho de vocês é muito prevenção, então assim, eu imagino que a Defesa Civil e vocês todos estão sempre ligados aí, olhando à frente, né, e sempre com esse olhar, essa percepção de preparação. Bom trabalho para vocês em 2025. Obrigado, estamos aí à disposição da população de Rolim, né, deixa o nosso telefone aí, né, 984-44-0568, disponível aí para vocês, né, que está comunicando com a gente, vamos fazer uma conversa. Esse telefone aí já ele atende qualquer hora? Qualquer hora, né? WhatsApp, domingos e feriados. WhatsApp, manda uma mensagem. Manda mensagem. Né? Repete aí de novo. Aí. 984-44-0568. Você que precisa, vamos trocar uma ideia, um local crítico, você nos comunique, né? Para a gente estar aí sempre, né, atualizado. Porque por mais que a gente está ali nos pontos críticos, a gente mapeou os pontos críticos, sempre surge, né, um novo local e a gente precisa, nos comunicando, a gente age, a gente tem uma noção, a gente já mapeia, já deixa mapeado também essa situação e Defesa Civil, Ministério Público, Polícia Militar, Bombeiro e a população junto. Nós conseguimos fazer uma boa ação no município de Rolim de Moura. Tá certo, eu conversei aqui com o Jean Carlos Gomes, coordenador da Defesa Civil do município de Rolim de Moura.